Entrevistado de hoje do programa Questão Política é o senador da República, Carlos Viana, do PL, Partido Liberal. Carlos Viana está em seu primeiro mandato e já se anuncia como pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais nas próximas eleições. Nessa entrevista, ele aborda sobre diversos assuntos de interesse da população mineira, várias situações que ele aponta como dificuldades que o estado vem enfrentando e apresenta as suas ideias. Questão Política com o senador Carlos Viana está começando agora. Senador Carlos Viana, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar conosco aqui no programa Questão Política. Obrigado, Dário, a você, a toda a TV Sistema. Meu abraço a gente querida de Caratinga, do nosso leste e toda a região. Senador, o senhor está aí no seu primeiro mandato eletivo, né? Depois de muitos anos atuando na área de comunicação, já completando aí os 4 primeiros anos de mandato, né? Qual a avaliação que o senhor faz aí desse trabalho? Como é que foi chegar em Brasília, um novato, e se deparar com toda essa estrutura aí no Senado? Olha, Dário, em primeiro lugar, eu posso dizer para você com muita tranquilidade, você que também é professor universitário, é advogado, né, tem toda uma vida profissional, além da comunicação, como eu tive, né, foram 35 anos trabalhando, 23 deles na comunicação, até me tornar político. É muito mais fácil ser jornalista do que ser senador. Isso é a primeira coisa que eu posso te dizer, porque o jornalista fala o que pensa, o que quer. Se for inteligente, se for populista, ou que seja o que for, ele vai embora para casa de noite e tem a responsabilidade limitada. Agora, senador, não. Eu represento 22 milhões de pessoas, então tudo aquilo que eu falo tem uma repercussão muito grande entre os que gostam, os que não gostam. Você não viaja, as pessoas reclamam que você sumiu. Se você viaja, as pessoas reclamam que você está viajando muito. Então, é esse jogo do dia a dia. E na política, eu cair num cargo que é o sonho de todos os políticos profissionais do Brasil, ser um senador da República. Eu nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, federal, né? Não sou político, eu não entendo a política como uma profissão. Eu vim como senador pela vontade do povo de renovação. E tenho trabalhado muito, tive muita dificuldade nessa comunicação com a política organizada, com o sistema político. Isso eles não aceitam com facilidade alguém que não tenha vindo dos acordos que fazem em torno dos nomes. Mas eu construí muito fazendo o que eu mais gosto, que é visitar as bases, as cidades. Caratinga, por exemplo, eu já visitei 3 vezes depois da minha eleição. Nós temos atuação na cidade com grupos de trabalho, lideranças em Ubaporanga, e isso vem fazendo com que meu nome, né, tenha uma estruturação diferente, né? Eu venho construindo uma base própria. Aí digo que a experiência é muito boa. Agora, 8 anos é tempo para rir e para chorar, para a gente poder pensar claramente sobre essa opção, que eu estou muito satisfeito com ela. Bom, e nessa onda de renovação, né, a sua eleição foi junto com a do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E muito se fala numa recuperação de prestígio de Minas Gerais no Senado, que é a casa que representa os estados, né? Isso está ocorrendo mesmo? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Dário, vamos analisar dados, né? Vamos analisar a representação de Minas Gerais no Senado nos últimos 30 anos. Tivemos o professor Antônio Anastasia, que é um nome excepcional, respeitado no Brasil todo, respeitado por todo o Senado, mas que não é político. Veio pelas mãos de outros políticos. Mas fora o professor Anastasia, o Senado teve presidente de clube de futebol, que não tinha uma atuação política efetiva pelo Estado, teve senador que era votado em Minas pela tradição política, mas morava no Rio de Janeiro, teve senador político que cuidava apenas dos negócios da área de transporte. Então, o Senado de Minas Gerais sempre foi uma espécie de prêmio. Para cá vinham os políticos mais antigos, os ex-governadores, ou aqueles que bancavam campanhas. Os financiadores de campanhas de deputados sempre eram chamados para serem suplentes
o que inclusive é uma regra que eu gostaria muito que mudasse, porque não é correto que eu me afaste, por exemplo, para ser um ministro do governo e o meu suplente que não teve um voto, né, não assente nessa cadeira no lugar de um terceiro que teve 3 milhões e 200 mil votos. É muito mais correto a representação pelo voto popular. Então, hoje, o que está acontecendo é que Minas ganhou de volta o protagonismo em toda a discussão. Começou comigo sendo vice-líder do governo, fui convidado pelo presidente Bolsonaro a assumir o papel de vice-líder. Isso nos abriu porta para uma série de projetos que estavam parados, por exemplo, a extensão da área da Sudene, em Minas Gerais, a expansão da Codevas para todo o Jequitinhonha e o Mucuri, a cobrança muito firme em torno da 381, que nós ainda não encontramos uma solução, porque o governo do Estado não participou ativamente, e agora, ao que parece, em ano eleitoral, quer participar, que é bem-vindo de toda maneira. Questões como o metrô de Belo Horizonte, que são assuntos muito importantes para a região metropolitana, privatização de estradas, trabalho de convivência com a seca. Então, eu fui o primeiro a abrir essa porta novamente para Minas Gerais, na boa relação com o presidente Bolsonaro e com o Palácio do Planalto. Posteriormente, veio a eleição, né, do meu colega Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, que é uma pessoa muito preparada para o cargo em que está e que tem nos ajudado agora, sobremaneira, a chamar a atenção sobre o que Minas tem de melhor, que é a tentativa de diálogo. Nós aprendemos a dialogar, a construir, e eu falo para os senadores que nós mineiros estamos nessa questão da construção da política, não é porque nós somos melhores que ninguém, não, é porque Minas tem a vocação de servir ao Brasil. Foi assim com a Inconfidência Mineira, foi assim com vários outros que a vida toda saíram de Minas Gerais em momentos de crise e ajudaram o país a superar e a avançar. O político mineiro, né, apesar que o senhor falou que não tem uma tradição na política, mas o político mineiro é conhecido como ser um político mais conciliador, né, mais moderado. E como é que é enfrentar esse momento de muita polarização e em que há um embate assim mais fervoroso entre facções políticas? Como é que é transitar nesse ambiente, senador? Olha, Dário, há aqui no Senado uma representação de 81 senadores, nós estamos aí, somos os representantes de 220 milhões de pessoas, 27 estados. Os políticos que estão aqui são muito maduros. Como eu disse, são ex-governadores, ex-prefeitos, aqueles que já têm uma tradição de muitos anos, concorde ou não, porque há nomes aqui naturalmente muito polêmicos, envolvidos em polêmicas judiciais, mas que estão eleitos, né? São pessoas que estão em pleno exercício do mandato, que você tem que conversar com eles. Não adianta absolutamente nada eu dizer assim, não gosto desse senador, acho esse senador... Não, aqui todos somos iguais. Então, nós temos que dialogar. E nesse momento em que o Brasil chegou a esse radicalismo, porque o que nós estamos vivendo agora não é recente, não. O radicalismo no Brasil, a separação começou lá no governo do PT, já no presidente Lula. Já naquela época, o Brasil começou a falar em negro e branco, pobre e rico. O Brasil começou a falar muito e ouvir muito sobre invasão de terra, perda de propriedade. Isso veio dividindo o Brasil de uma forma tal que a gangorra que foi muito para a esquerda, quando Bolsonaro foi eleito, ela veio demais para a direita. É um movimento natural da política e da população. O brasileiro não gosta de radicalismo. O brasileiro é uma pessoa, isso não é só do mineiro, não, é brasileiro. Ele quer gente que construa. Agora, se você está muito para um lado, é uma tendência natural, e para o outro. O que eu espero é que nas próximas eleições, passada agora essa de outubro, em que a gente vai definir os rumos do país por mais 4 anos, e eu estou muito satisfeito e principalmente convicto da reeleição do presidente Bolsonaro, nós vamos reeleger para que o país continue avançando nas ideias e nas propostas dele, mas que daqui a 4 anos a gente possa ter um governo que una mais o país. A gente abandone de lado aquilo que são chamadas bandeiras de esquerda, bandeiras de direita, e a gente comece a buscar as políticas públicas de Estado para o Brasil. Porque quando você fala, por exemplo, em ensino público gratuito de qualidade, aí fala, isso é uma bandeira da esquerda. Não é. Essa é uma política de Estado.
A única maneira que você tem de acabar com a miséria no país é você dar aos filhos estudo, educação de qualidade, para que eles vençam a própria sorte e criem a sua riqueza. Essa é a única maneira. Auxílio emergencial, Auxílio Brasil, são fundamentais para garantir dignidade, porque não pode um país do tamanho do nosso, com o agronegócio que nós temos no mundo, ter gente passando fome no país. Isso é inadmissível. Essa não é uma bandeira de esquerda, essa é uma bandeira de Estado brasileiro. Quando a gente fala em nós desenvolvermos a economia do país, incentivando a iniciativa privada, o capital, atraindo o estrangeiro, essa também não é uma bandeira só de direita. Essa é uma bandeira de Estado, de um país que é soberano e que entende que os investimentos são bons, mas que a gente tem que ter o controle da gente. Então, eu espero, Dário, que passar dessa fase de coração, e daqui a 4 anos a gente tenha um momento no Brasil de mais diálogo, né? Um momento em que a gente possa definir. Até nós poderíamos, estendendo aqui um pouquinho a minha resposta, poderíamos fazer mudanças importantes que o parlamento tem que discutir. Por exemplo, a reforma política. É algo que a gente precisa fazer para melhorar a representação da população. Acabar com a reeleição, por exemplo, de prefeitos, governadores e presidentes. Acabar com a reeleição. 5 anos de mandato é um tempo suficiente. Terminou, vai e vem outro. Mandatos de vereadores, deputados estaduais, federais, no máximo 2 vezes. Até senador, 8 anos, acabou. Tem que sair para outro cargo e vir outro. E isso vai oxigenar o centro. Eu tenho falado isso e tenho observado, inclusive, que o atual governador tem assistido às minhas entrevistas, né? Porque ele está usando até essa expressão, oxigenar a política. Eu fico feliz de saber que eu estou sendo assistido e ouvido até por quem, né, está, vamos dizer assim, com muita atenção na minha candidatura, porque sabe que se abrir a porta eu vou entrar. Pois é, por falar nisso, né, aqui no próprio estado, né, se desenha uma polarização entre Zema, buscando a reeleição, e o Calil, né, que é apoiado pelo ex-presidente Lula. E o seu nome está aparecendo também como pré-candidato agora. Qual é a sua ideia? Como se posicionar diante dessas duas candidaturas que hoje têm uma projeção maior? Olha, Dário, eu sou, como eu disse, vice-líder do governo, e uma das minhas funções, uma das minhas missões em Minas é trabalhar pela reeleição do presidente. Isso aí está muito claro, não escondo de ninguém que o que o presidente propõe como governo em ideias para a economia, para o país, são as minhas ideias. A economia liberal, de capital. Eu sou uma pessoa que entendo a democracia também pelo lado da oportunidade de quem quer ganhar dinheiro trabalhando corretamente e você incentivando a geração de riqueza. Eu não quero a esquerda de volta ao Brasil, porque esquerda é aparelhamento de estatais que nós tiramos do buraco, como a Petrobras, a questão de aparelhamento dos fundos de pensão, quer dizer, a esquerda tem um histórico de corrupção e de inchaço do Estado brasileiro, que, a meu ver, não vale a pena, eu não quero de volta para o país. Isso. Então, o meu trabalho é apoiar o presidente em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral. Pois bem, o presidente sempre quis e nunca escondeu que gostaria de uma aliança formal com o Partido Novo em Minas, pela boa aprovação, quer dizer, do governador. O governador tem boa aprovação, mas não tem a intenção de voto consolidada. É preciso olhar isso em pesquisa. Ele tem 48% de aprovação, mas quando você vai ver, 53% da população mineira não decidiu em quem votar. Então você tem um vácuo aí muito grande. E dia 2 de junho... Você acha que a eleição está em aberto ainda? Totalmente em aberto. Não tem eleição definida, nada. Veja bem, eu sou um senador, a Dilma, ex-presidente, estava eleita em Minas. Todo mundo falava assim, a Dilma está eleita, só tem uma vaga. Estou aqui, pela graça de Deus e a vontade do povo. Então, hoje, em Minas, nós temos essa polarização que está refletindo no país. Só que o governador, o Partido Novo, não quer o apoio do presidente. Eles já deixaram claro que tem um candidato que eles vão apoiar, o que é legítimo na política, né? Só que para se sustentar, eles mentiram para os mineiros. Porque o Novo dizia que não faria reeleição. Vai fazer, mudou o estatuto. O Novo dizia que não faria negociações. Entregou o Estado e os cargos do Estado para negociação política. Tem diretoria da CEMIG na mão de articulador, tem companhia urbanizadora na mão de partido,
tem emendas, quase R$ 1 bilhão distribuídos para os deputados da base. Pegaram o Fundeb e chamaram os prefeitos e entregaram quadra e não vão cumprir. Porque o Partido Novo, aquela coisa, é um partido escorpião. E você o ajuda a atravessar e ele pica lá do outro lado. E o presidente me chamou no Palácio Planalto e disse: olha, senador, você terá o meu apoio. Quer ser candidato? Eu falei: quero. Então você vai ter meu apoio. Eu estou tentando lá em Minas, mas o governador não quer, o PL precisa de um candidato. Então, de lá para cá, eu estou numa situação muito tranquila. Eu tenho o apoio do presidente, naturalmente ele está buscando uma aliança, que até ontem, na segunda-feira, houve uma visita aqui que não deu em nada. É uma visita que o presidente, inclusive, já havia se recusado a receber Zema várias outras vezes, pela forma como o presidente vem sendo tratado em Minas. Ontem sentaram-se aqui em Brasília, não chegaram a um acordo. Então, eu estou na expectativa. Dia 20 de julho é a convenção do PL em Minas. Eu vou colocar o meu nome. Se o partido entender que precisa ser grande, que o PL tem que assumir em Minas o protagonismo e o tamanho dele, eu confio que nós vamos ter candidatura própria. Agora, se os deputados entenderem que não, que querem seguir com o atual governo, mantendo os acordos das emendas, dos cargos, eu não posso, naturalmente, discordar. Eu sou uma pessoa partidária, mas eu estou disposto, e quero dizer aos telespectadores que estão aí, agradecer a você, eu estou disposto, preparado, porque esses 4 anos de Senado me ensinaram muito sobre administração pública, e eu tenho muita vontade de um dia ser governador de Minas Gerais. Bom, o próprio Zema, né, se elegeu e disparou ali naquela reta final em 2018, quando citou de passagem lá no debate um apoio ao presidente Bolsonaro, né, e ao então candidato Bolsonaro. E aí fez aquela onda ali no final do primeiro turno em 2018. Qual a sua opinião sobre o que aconteceu com Zema e o Bolsonaro durante esse período para que eles não estejam realmente, de fato, alinhados nesse momento? Olha, Otário, o poder, ele encanta e divide. Uma coisa é quando você não chega e não tem seu cargo. Outra é quando você senta na cadeira e tem a caneta na mão. Por exemplo, os deputados dizem assim: não, a candidatura do Carlos Viana é uma candidatura de poder e tal. Deixa eu ter a caneta na mão para você ver uma coisa. Deixa eu ser o governador e essa caneta aqui autorizar. Se eu não viro o governador mais lindo que existe na face da terra na política. É assim que funciona. E o Partido Novo só tem o Zema como governador, só tem um. E não pode abrir mão. Então, o que aconteceu? E aqui vou colocar para você com clareza. Eles fizeram um acordo político com o presidente do Senado. O presidente do Senado iria indicar o vice. Quando eles perceberam essa aprovação que as pesquisas estão apontando para o atual governo, eles disseram assim: não, peraí, se é para o governador daqui a 3 anos sair para outro cargo, nós temos que deixar como vice alguém do partido. Romperam os acordos políticos para poder criar uma chapa pura para o partido. Aí o presidente lança meu nome. Quando lançou meu nome, as pesquisas indicaram empate técnico com o Zema. Quando o Bolsonaro me apoia efetivamente, eu saio de 4 pontos e vou para 18. E o Zema vem para 18. Então, ou seja, eu nem candidato sou direito e eu já... Aí o que eles fizeram? Começaram a vir aqui em Brasília toda semana propor acordos. Toda semana vem um representante aqui do Partido Novo, do Palácio do Governo, para pedir para eu ser retirado da campanha, porque eles sabem que eu tiro os votos e eu tenho confiança de dizer que eu vou para um segundo turno com o Calil. Eles estão tentando... Só que o que eles querem, Odário, é manter o palanque só para o Novo, num apoio informal ao presidente. Ora, Bolsonaro tem de 25% a 30% dos votos em Minas. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor calado, é um eleitor que observa a política e que viu tudo aquilo que o PT fez no passado e não quer de volta. É um eleitor evangélico como eu, que defende a família, defende os valores da gente poder educar os nossos filhos da maneira que a gente achar melhor, defende a liberdade religiosa, defende escolas públicas sem ideologia de gênero e sem
essa militância política, nós queremos escolas que ensinem as pessoas a pensar e elas lá na frente escolhem o que elas querem ser. É assim que tem que funcionar uma escola. É esse eleitor que apoia Bolsonaro. Às vezes fala, Bolsonaro fala muita bobagem. Ele é um homem sincero. Eu convivo com o presidente aqui quase que toda semana. É um homem que fala o que pensa. É muito melhor uma pessoa que fala o que pensa e a gente convive com ele do que um que não fala nada e depois vira uma surpresa desagradável, como virou esse Partido Novo em Minas Gerais. Agora não quer fazer acordo político, está dependendo do Supremo para o Estado. E Minas Gerais afundando. Minas Gerais vai aumentar a dívida em 12% desde o governo Pimentel. Quer dizer, ele não arrumou casa coisa nenhuma. Como é que houve dinheiro para pagar o funcionalismo? Porque, primeiro, o governo federal colocou muito dinheiro nos estados durante o Covid. O Brasil investiu 750 bilhões de reais para combater o Covid. E, mesmo assim, as contas públicas brasileiras estão todas em ordem. Só Minas Gerais, no primeiro ano, recebeu 4 bilhões livres em caixa. E veio o aumento da gasolina absurdo. A gasolina dobrou de preço, o ICMS em Minas era de 31%, e aí o cofre encheu mesmo. Mas encheu como? Nas costas do contribuinte. Agora que a gasolina vai baixar para 18, se você não fizer um grande plano de desenvolvimento, aí eu quero ver manter conta em dia, porque aí a verdade bate a porta. Veio essa decisão do Supremo que obrigou Minas a se juntar ao regime de recuperação fiscal, que, a meu ver, é uma decisão inconstitucional, porque o Supremo passou por cima da Assembleia Legislativa, assim como tem passado várias vezes em cima do Senado e da Câmara dos Deputados. O Supremo está legislando em alguns momentos, e eu tenho um respeito muito grande pelo Supremo, pelo Judiciário, mas o Supremo brasileiro está ultrapassando os limites entre os poderes, o respeito entre as casas. E isso vai fazer com que os servidores públicos de Minas Gerais, por exemplo, fiquem aí quase 8 anos sem nenhum tipo de aumento ou promoção. Esse regime, Dário, chama-se Regime de Recuperação Fiscal. O Rio de Janeiro assinou e não deu certo. O Rio ficou totalmente engessado. A gente precisa mudar a regra para ajudar o Estado a se desenvolver. Fora isso, amigo, então essa história de que arrumou casa, essa história de que Minas Gerais está no caminho certo, eu discordo e eu digo para você, está na hora da gente começar a pensar essa Minas no futuro. O que é que nós queremos? Porque dependemos da mineração vai acabar, 15 anos nós não vamos ter a quantidade de minas mais em produção como nós temos hoje, ou seja, nós vamos ter que arrecadar de alguma maneira. De onde vem esse dinheiro? A gente tem que começar a pensar agora. Há pouco tempo, ficou aquela polêmica de uma fábrica de cerveja, né? Ah, uma fábrica de cerveja. Vai para Uberaba. Não, a prefeita foi incompetente, não conseguiu. Foi para Passo. Ô, Dário, nós somos um estado maior do que a França, Dário. E nós de joelhos agradecendo uma fábrica de cerveja. Olha, é muita mediocridade política. Eu, como senador, eu digo isso para você. Olha, só de ferrovias, numa política aqui de mudança do marco das ferrovias, nós conseguimos 4 ferrovias para Minas Gerais, uma inclusive saindo aí de Itabira para o Espírito Santo, outras vindo de Goiás. Quer dizer, falta inteligência produtiva e fica essa discussão política no reme-reme. Desculpem aqui. Ah, eu estou lavando pratos em casa. Mentira! As pessoas não querem saber se eu estou lavando pratos, se eu ajudo a minha mulher, não, que é minha obrigação dentro de casa. As pessoas querem saber o seguinte, o que nós vamos fazer para ter emprego, para melhorar as escolas. Essa discussão a gente não tem travado. Está faltando qualidade nas propostas. Pelo que eu estou vendo aqui, a sua estratégia de campanha, então, vai ser bater no Zema. Não, minha estratégia vai ser mostrar para os mineiros que nós podemos mais. Nós temos que ser mais exigentes com a política. Não é porque uma pessoa está pagando o salário do servidor em dia que ele fez o trabalho dele. Isso aí é obrigação do Estado. O fato de não se envolver em escândalo e corrupção é minha obrigação como pessoa, como cristão. Não é eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, veja eu aí, eu sou uma pessoa honesta. Isso é minha obrigação, sabe? Não há... Então, a gente precisa dizer para os mineiros o seguinte, olha aqui, o governo atual não construiu 1 quilômetro de estrada. O governo atual não melhorou em nada o índice da educação pública em Minas, que já foi uma das melhores do Brasil.
Nossos alunos de 0 a 10 tiram 4, tomam bomba. Nós não melhoramos absolutamente nada a questão da convivência com a seca entre os mineiros que vivem no Jequitinhonha e o Norte. Se não são as barragens que nós estamos fazendo pelo governo federal e emendas que eu tenho responsabilidade, não tinha nada, é zero, Dário. Zero. É só conferir o que eu estou falando aí. O governo só fala que arrumou casa pagando servidor. Não é verdade. Isso é obrigação do Estado. Então, a minha estratégia é dizer para as pessoas o seguinte: eu faço compromisso com o desenvolvimento. Eu sei como nós vamos fazer para o Estado voltar a avançar. Eu quero discutir com a sociedade como que a gente vai fazer para Minas Gerais se tornar um Estado mais igual. Por exemplo, vamos pegar o Acordo de Brumadinho. Nasceu aqui na minha relatoria da CPI no Senado. O acordo de 37 bilhões. O dinheiro está parado na conta. O governo não conseguiu fazer um rodoanel para poder parar de matar no anel rodoviário de Belo Horizonte. Outra coisa, qual é o déficit habitacional que a gente tem em Caratinga? Quantas famílias em Caratinga precisam de uma casa própria que é gente humilde, gente simples, que não tem como construir? Esse déficit ele é gigante em Minas Gerais. Só na região metropolitana. Só na região metropolitana. Nós estamos falando em 350 mil pessoas. E isso nos dá aí em torno de 80 mil residências, famílias que vivem em condição precária. Por que é que nós não podemos pegar esse dinheiro de Brumadinho, que é um crime, é uma reparação, e não podemos usar esse dinheiro em habitação popular? Esse é um compromisso que eu faço com as pessoas. Vamos chamar o prefeito de Caratinga. Prefeito, qual é o seu déficit habitacional? O senhor está precisando de quê? 1.300 casas? Para poder? Arruma o terreno que nós vamos dar o dinheiro da reparação para o senhor construir as casas e zerar o déficit e dar dignidade. Prefeito de Belo Horizonte, as favelas e vilas aí, quantas habitações nós precisamos? Nós precisamos de 80 mil. Então, vem cá, vamos construir as 80 mil casas com o dinheiro da reparação. É isso, esse Estado, Dário, que eu penso nele. Um Estado que não quer mais mineração numa Serra do Curral, que não quer mais mineração no Andradas. No sul de Minas, tem lá o chamado Caminho da Fé. Os peregrinos saem de vários municípios e vão andando até Aparecida do Norte. Agora estão criando um projeto de mineração que vai acabar com o Caminho da Fé. Está uma guerra no sul de Minas. Isso está mostrando para a gente o seguinte: nós temos que começar a pensar numa economia sustentável. Turismo, que eu falo sempre, e que o atual governo também já começou a falar muito em turismo, né? É um negócio impressionante. Eu tô feliz demais, porque o que eu estou falando está batendo na cara das pessoas. Turismo em Minas gera 390 mil empregos e nós temos 20% da capacidade em uso. Imagina se a gente chegar a 60% do turismo com estrada que presta. Pega as estradas estaduais, você vê o desastre que estão. É buraco um atrás do outro. Por quê? Porque não cuidou. Nós arrumamos a casa. Arrumou a casa, caramba. As estradas estão cheias de buracos, as pessoas têm uma dificuldade. Senador, nesse programa aqui, nós tivemos já a oportunidade de conversar com o próprio Romeu Zema, o próprio Calil. Nós conversamos recentemente com o seu colega e senador Alexandre Silveira, conversamos com o deputado Mauro Lopes, pessoas que têm uma ligação aqui com a nossa região. Nossa região aqui, a região de Caratinga, Manhuaçu, o Vale do Aço, está sofrendo muito com o problema das rodovias federais, o caos, está um verdadeiro caos rodoviário. Não é só a 381, está realmente com uma dificuldade muito grande. E a 262 também, teve uma queda ali de estrada que simplesmente tornou ali inviável praticamente o transporte na região de Abricampo, de Rio Casca. E essas rodovias são de responsabilidade do governo federal. Uma das grandes propagandas que nós tivemos do governo federal, o senhor está aí pertinho, conhece muito bem como é que foi isso, foi a de que o Ministério da Infraestrutura funcionava a mil maravilhas, lá com o ministro Tarcísio, que até hoje vai ser candidato a governador em São Paulo. O que pegou aí que não se vê, né, uma atitude assim mais objetiva, mais concreta para recuperar e para tirar Minas, sobretudo a nossa região aqui, desse caos?
É uma excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que entender que o dinheiro é curto. O orçamento, ele tem um limite. O Brasil fez uma opção, até política e muito inteligente por parte das bancadas, como o Senado Mineiro foi muito ausente nesses últimos anos, estados como Tocantins avançaram muito. Agora, Mato Grosso, as estradas estão sendo duplicadas lá. Tocantins duplicou praticamente todas as estradas, Goiás, as principais. Por quê? Escoamento de produção agrícola. E Minas ficou para trás. A maior malha rodoviária do país está dentro de Minas Gerais. Então, o nosso modelo para desenvolver as estradas passa pela privatização. Não tem outra saída. Agora, eles lá têm um X quilômetros. Nós temos X ao quadrado, às vezes ao triplo. Muito mais estrada. Então, a 116, por exemplo, que é uma que atende muito vocês, foi privatizada agora. Era para privatizar do Rio de Janeiro até o Nordeste. Não se achou interessados. Aí o governo dividiu, fez Rio de Janeiro, Valadares, uma empresa somente apareceu e ganhou a concessão. Nós já avançamos. Agora nós estamos pensando no modelo para fazer Valadares para cima, que é outra questão, subindo lá para Teoflotônia, precisa resolver esse assunto para Minas Gerais. A 381, nós íamos duplicar a 381 e a 262. Aí veio uma inflação absurda de 10% ao ano, um investimento de quase 12 bilhões, não teve interessados. O governo, então, está dividindo, decidiu tirar a 381 e a 262 em separado. Agora é que o governador resolveu, em ano eleitoral, dizer que vai pôr 2 bilhões para poder ajudar. Ele tinha que ter feito isso, era lá no primeiro ano, porque aí nós já teríamos resolvido o problema da 381 há 2, 3 anos, praticamente. Já estaria muito mais avançado o processo, mas antes tarde do que nunca. E a 381, no final desse ano, terá um novo modelo de privatização separadamente, e nós vamos fazer outro modelo para 262. Por quê? É tudo muito grande. O ministro Tarcísio, você disse bem, teve muito boa vontade conosco. Aqui nós fizemos 65 quilômetros de duplicação. Muito mais do que qualquer outro governo. E entregamos. Veio a chuva e gerou esse problema todo que a gente está tendo, mas o Exército está lá trabalhando, tem dinheiro para fazer isso, e a gente vai entregar uma estrada melhor. A 367, por exemplo, do Jequitinhonha, nasce lá em Diamantina, vai parar lá na 101. Até Almenara, essa estrada já está asfaltada. De Almenara a Jacinto, que é do governo de Minas, está um desastre. É buraco, é melhor arrancar o asfalto e deixar no chão. Mas em agosto, o Exército vai montar o acampamento na 367 e nós vamos asfaltar de Jacinto até Salto da Divisa. Nós vamos ter ali 75 quilômetros de saída para o mar para o Jequitinhonha. Então, esse compromisso do governo com Minas, ele está firmado. E eu, como senador, estou cobrando muito. É um trabalho que eu não tenho dado descanso ao Ministério da Infraestrutura. Só que o nosso problema é gigante. É a quantidade, o tamanho das estradas e o abandono delas nesses anos todos. Minas ficou completamente abandonada de projetos. Pega o metrô, Belo Horizonte. O metrô de Belo Horizonte tem 30 anos. Salvador já terminou o metrô deles em 12. Liga o centro histórico ao aeroporto. Por que isso aconteceu? Porque os políticos lá tiveram mais, vamos dizer, presença, eles se organizaram mais, os governos que vieram antes olharam mais para lá, a ex-presidente dizia que era mineira, mas de mineira não tinha nada, não fez nada aqui, deixou a gente na mão. Agora nós estamos corrigindo 20 anos. Verdade? Toda vez que você monta uma política pública, todas as vezes, se você errar, você leva 10 anos para consertar. Vou te dar um exemplo. A privatização da BR-040, Belo Horizonte, Brasília. Pegou-se lá os fundos de pensão dos servidores do Banco do Brasil, da Petrobras, e jogaram politicamente junto com as empreiteiras ligadas à Lava Jato. O que aconteceu? Ganharam pelo preço mais barato. Quando a Dilma caiu, o aumento que eles iam pedir sorrateiramente em cima do motorista não lhe foi dado. Entregaram. Então, a 040, o fundo de pensão, os servidores tomaram tanto prejuízo, porque os fundos foram usados de uma maneira política, que eles entregaram gratuitamente. Então, vai ter uma nova concessão que o governo está preparando. Mas a 262, por exemplo, de Nova Serrana até Uberaba, até a entrada para Uberaba, não foi duplicada, nem 1 centímetro.
e a empresa não quer entregar. A empresa diz assim, eu tenho que ter uma indenização aqui. Qual indenização? Recebeu o pedágio, não cumpriu o contrato, virou uma pendenga jurídica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não errar. Se a gente errar, são 10 anos para corrigir. Senador, caminhando para o encerramento aqui do nosso programa, falando agora um pouco de política, de eleição 2022, o senhor está firme aí com o presidente Bolsonaro, apesar de toda essa pancada, todas essas críticas em cima do Bolsonaro com relação ao seu comportamento durante a pandemia. Como é que é a sua visão da figura do Bolsonaro e a sua aliança com ele? Eu sou muito próximo. Quando posso, dou a minha palavra. Já fui ouvido várias vezes pelo governo. Inclusive, fui indicado para ser líder do governo. Declinei, porque eu, como pré-candidato ao governo de Minas, não teria tempo de trabalhar como líder de governo. Indiquei o nome do senador Carlos Portinho, que é meu colega de partido, que hoje é o líder. O presidente errou muito durante a pandemia no posicionamento dele. Pandemias é uma questão de médico, de ciência. Tanto errou que, por exemplo, a polêmica sobre a vacina, tem 200 milhões de brasileiros praticamente vacinados. Então, até quem era contra se vacinou. As vacinas se mostraram efetivas. Agora, se você olhar o Brasil fora dessa polêmica, que é o que o pessoal bate muito, porque, infelizmente, a gente tem um discurso contra o presidente que é de manhã, de tarde e de noite. Tá? Vamos olhar o Brasil, marco das ferrovias. Antes, concessão. Agora, autorização. O que é isso? Quem tem um investimento pode fazer. Isso vai trazer bilhões para o país. Em Minas Gerais, como eu disse, vai ganhar 4 novas ferrovias. Eu tenho muita confiança de que elas estarão prontas aí nos próximos 10 anos para a gente poder avançar no Estado. Vamos olhar, eu fui relator da medida provisória da chamada do Simples, Voo Simples. Nós abrimos o mercado da aviação no Brasil para novas empresas, para regularizar os aviões, para trazer investimentos. Vamos falar sobre a política do gás. O Brasil é um grande produtor de gás nas bacias de petróleo. Só que o Brasil fez uma opção na época do Lula e da Dilma de comprar o gás da Bolívia. E o que aconteceu? A Bolívia agora nos deu uma rasteira. Está vendendo 30% do gás para a Argentina, que está numa penúria danada. E nós reinjetamos o nosso gás nas bacias. Se essa política do gás já estivesse pronta há 10, 15 anos, hoje a gente já não teria tanta dependência mais do diesel, nós estaríamos numa situação muito mais confortável. A questão, por exemplo, da Eletrobras. Aqui em Minas, eu já visitei uns 400 municípios. Você tem em Minas Gerais empresários que querem colocar pivôs de irrigação para funcionar, que não tem energia elétrica. Não funciona a energia elétrica. Por quê? Modelo estatal, aquela coisa fechada, né? Quem está ali ganha muito bem, tem todos os privilégios. A população é que paga a conta. O governo Bolsonaro abriu a privatização da Eletrobras num modelo, foi o mais bem sucedido no mundo. A Petrobras se tornou uma das empresas mais valorizadas no mundo. Em termos. O que o governo fez? Tirou o comando, ficou com uma parte das ações e vendeu o resto na ampliação de capital. É isso que tem que ser feito com a CEMIG. A CEMIG não precisa deixar de ser uma empresa estatal. Você tem que abrir a CEMIG para que o mercado possa participar da administração do planejamento dela e o investimento que entrar na CEMIG levar energia para outras regiões do estado. Isso o governo Bolsonaro deu de exemplo. Se você observar, ali o pessoal fala muito que ele não dá liberdade. Olha a liberdade que a imprensa tem de falar mal do governo o dia todo. Os meus colegas, às vezes até eu dou uma entrevista, quando é de noite, está totalmente diferente do jornal. Eu falo assim, gente, não é possível, não foi isso que eu falei. Então, essa liberdade, ela é plena no país. A questão das urnas. As urnas são... O presidente, ele coloca o seguinte, nenhum sistema é 100% seguro no mundo, nenhum sistema eletrônico. Todos eles têm um índice de possibilidade de falha. Mas em que tamanho? É 0,01 em 10 milhões, ou seja, é praticamente nulo. Mas pode ser maior. Por que é que nós não podemos sentar e discutir sobre a segurança das urnas eletrônicas? Qual é o problema? Como o TSE fez, o ministro Barroso fez. Não quis discutir?
Peraí, não, é da democracia, vamos discutir. Se a gente chegar no final à conclusão de que é pífio, acabou a polêmica. Mas quando você se fecha, aí fica essa história toda e o presidente questiona. Mas eu estou com o governo porque as ideias e propostas para o crescimento do Brasil, para que a gente possa reorganizar o país, desaparelhar o país das estatais, das universidades que precisam estar mais participando de uma sociedade, serem mais democráticas, inclusive, no discurso, sabe, aceitar o discurso também da direita, criar bandeiras que sejam nossas do Brasil. É isso. Então, eu estou firme, trabalhando pela reeleição do presidente Minas, é o meu posicionamento, e estou firme como pré-candidato. Estou disposto, como eu disse, preparado e com muita vontade de disputar. Mas o sistema eleitoral brasileiro passa pelos partidos, pelas decisões majoritárias. E, naturalmente, eu estou no meio do mandato, saio com muito mais experiência e muito mais conhecido em qualquer uma das situações. E campanha eleitoral tem muito chão para percorrer aí, né, senador? Minas Gerais é grande, né? Já percorri metade. Então, eu já começo, de certa forma, lá na frente. Por isso é que eu brinco o seguinte, olha, não deixa a porta aberta, não. Eles têm que vir, o governador e a turma dele tem que vir aqui no Palácio chorar mesmo, para me tirar da disputa. Porque se eu entrar na disputa, amigo, você escuta o que eu estou te falando, eu entro e eu não vou mudar o xadrez, não, eu vou derrubar o xadrez. Acredite no que eu estou te falando, porque eu conheço Minas Gerais. Não é por convencimento, não. É porque eu conheço Minas, Dário. Olha, só para ter um exemplo rápido. Final de semana, eu fui até uma comunidade quilombola, lá nos 50 quilômetros da sede de Diamantina, onde nós colocamos lá um arranjo produtivo, placas solares para que as mulheres que produzem polpa de fruta possam não pagar energia elétrica. Você precisa ver a maneira como as pessoas ficam assustadas. Falam assim, poxa, mas um senador? Nunca apareceu um senador aqui? A gente só sabia de senador pelo santinho político, por alguém pedir. Esse moço é senador? Eu sou senador, sim, senhora. Vim aqui cumprimentar e tudo. Moço, eu estou com 70 anos, nunca vi um senador na minha vida. É isso. Tem um extraterrestre. Eu estive agora em Catugi, aí subi para o Mucuri, entrei Teoflotone, Poté, Malacacheta, fui para Capelinha, recebi de uma maneira especial, fui para Setubinha, Novo Cruzeiro, Catugi. Eu rodo, né, e muito breve vou estar rodando de novo para poder a gente ouvir as pessoas. Então, nessa questão da disputa pelo Estado, você tenha certeza de uma coisa, eu conheço e me sinto muito preparado para poder administrar e ajudar o Estado a avançar. Senador, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente sabe que a agenda aí é apertada e foi realmente uma conversa muito agradável. Muito obrigado, viu, Dário? Espero poder participar outras vezes, ou como senador, ou como governador, quem sabe, né? Se a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que do coração do homem vem o desejo, né? Mas é da boca de Deus que vem a resposta, porque Ele quem nos sustenta. Eu estou senador pela misericórdia do Altíssimo. Ele é que me deu esse privilégio. E eu agradeço todo dia pedindo sabedoria. Então, Deus te abençoe, muita saúde para você e parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço a todos.